todos que nos acompanham, essa semana temos muitas novidades. Fiquem ligados, pois a sua revista semanal começa agora. Bispo Júlio anuncia o Domingo da Resposta. Viviane Freitas realiza a reunião O Segredo Escondido da Mulher. Reuniões de quarta-feira têm curado muitos que sofrem de depressão. Força Jovem Europa na luta pela conscientização dos jovens. Terapia do Amor une casais em Lisboa. Responsável pela Terapia do Amor fala sobre conflitos nos relacionamentos. E ainda não perca as principais notícias do jornal Folha de Portugal. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Fique ligado, o Yurdi News começa já! Domingo, o Bispo Júlio esteve na nossa sede internacional da Europa. Desta vez, o Bispo nos deixou uma palavra de força e inspiração, para que todos saíssem determinados a conquistarem tudo o que desejam em todas as áreas das suas vidas. Na oportunidade, o Bispo ainda explicou o que acontecerá no próximo domingo, para que todos possam sair com a resposta que tanto precisam. Você e eu não podemos descansar, não podemos parar. Assim como o diabo e os seus filhos não param de enganar, de seduzir, de destruir, você e eu também não podemos parar de orar, de evangelizar, de dar um bom testemunho, de viver a fé. É o combate, é como está escrito na Bíblia, é o combate da fé. É de fé em fé. De dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, vai ser sempre assim. Olhe para mim, por favor. Enquanto você e eu estivermos vivos, é uma guerra. E quem vence? O Senhor Jesus deixou claro, o mais forte. E quem é o mais forte? Quem estiver com Ele. Ele é o mais forte. Se você e eu nos aliamos a Ele, você e eu venceremos o mal. Amém? Domingo que vem, quando vocês subirem aqui no santuário, esse santuário, o chão vai estar coberto de promessas. 3 promessas concernentes à sua vida sentimental, 3 promessas concernentes à sua vida familiar, 3 promessas concernentes à sua vida física, 3 promessas concernentes à sua vida espiritual, 3 promessas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concernente a cada área da sua vida. Amém? Nós não podemos parar. Só ontem, mais de 2.000 pessoas vieram ao centro de ajuda. Pela primeira vez. Pessoas que saíram para evangelizar, obreiros evangelistas, membros, e trouxeram pessoas. E que foram atendidas, que foram ajudadas no ato. Quer dizer, as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão sofrendo. Mas tem que haver alguém que vá lá e o quê? E o arranque das garras do diabo. É uma guerra. É uma guerra. Mas nessa guerra você e eu temos tudo para vencer, porque temos por aliado o mais forte, o Senhor Jesus. Toda mulher tem um segredo escondido. Algumas já descobriram, mas muitas ainda não. Estas sofrem as consequências nas suas vidas. Por isso, Viviane Freitas dedicou uma reunião específica para as mulheres. E na oportunidade revelou alguns destes segredos. Veja! Eu vejo muito essa falta na mulher, a falta dessa ansência, desse dar atenção. Você vê, a igreja representa, a mãe representa a igreja. A igreja, o que ela faz com a gente? Ela ensina, ela te dá atenção, ela abre as portas todos os dias, né? Ela te repreende, ela não tem medo de chamar a sua atenção, de falar a verdade na sua cara, não é? A igreja é uma mãe. E para você ver a importância que a mulher tem, que Deus poderia ter feito... a gente poderia apenas ser levado pela palavra de Deus e não ter igreja. Mas é tão necessário o papel da igreja,
do corpo a corpo, do trabalho próximo, da presença, da atenção que Deus constituiu a igreja. Então, nesse ponto de vista, você vê a importância que a mulher tem do ser carinhosa, do ser atenciosa. E você é a referência de Deus. Você é a referência, quer dizer, a minha mãe era a referência, meus pais eram a referência de Deus. Tanto é que mesmo sem ter Jesus, porque eu tive que chegar um momento para querer Jesus, para assumir Jesus. Eu não assumi Jesus quando era criança, não. Eu tive que ter exemplo dentro de casa. E eu vi, eu não apenas ouvi palavras, reuniões, mas eu vi o exemplo que era tão forte quanto a palavra. Aliás, até mais forte do que a palavra. A palavra que eles falavam tinha um peso, porque tinham vida. Então, às vezes, a mulher, você quer tanto ganhar seu familiar para Jesus, você quer tanto que a outra pessoa seja transformada, quando você ainda não viu a importância que você tem nesse lar, a importância de você ser essa pessoa atenciosa. Será? A minha pergunta é essa: será que você tem sido esse referencial de Deus na sua casa? Atenciosa, que você chama atenção, fala a verdade, mas não é chamar atenção e falar a verdade para o que você sente, é chamar atenção do que você crê. Porque muitas mulheres chamam a atenção dos filhos, mas nem por isso tem o quê? Um respeito, porque não tem uma vida que chama atenção, que é um exemplo. Então, um segredo grande da mulher é justamente esse: é ela dar. E dar, eu posso entender que a gente convive com outras mulheres, a gente conhece outras pessoas na igreja, trabalho, em casa, você conhece. E pelas pessoas que você convive, você vê mais ou menos o que passou como que aquela pessoa foi criada, né? Por exemplo, às vezes ela não teve a mãe, né? A mãe é atenciosa, não foi carinhosa, ela não teve essa referência. Então, ela hoje, ela é o que ela aprendeu na infância dela, né? Não é atenciosa, não tem essa entrega por outra pessoa, porque a mãe às vezes está tão ocupada com o trabalho para repor apenas a parte física, que a principal que nós mulheres precisamos, você sabe, não sei se você há de concordar comigo, mas você já esteve no meio de muita gente e no entanto você se sentiu sozinha? Por que as pessoas às vezes é indiferente a essa necessidade? Porque elas vivem o que a sociedade, a maior parte das pessoas, vive a necessidade, vive o que aconteceu na vida dela. E quando Deus muda aquela pessoa, quando Deus me mudou, fez uma nova Viviane, então, o fato de ver uma pessoa triste, agoniada, sentindo ali perdida, só, eu me enxergava. Eu enxergava quando eu estava assim. Então, o que eu fazia? Era falar a verdade para ela. Era sentar ao lado dela. Era
esperar um momento para falar com ela. Por quê? Porque eu passei, eu vi isso e Deus me mudou. Você não prefere, às vezes, o tapa da verdade do que o beijo da mentira? É ou não é? Então, às vezes é levar até um tapa da verdade. Você quer despertar aquela pessoa. Você não aceita que aquela pessoa siga da mesma forma. Então, isso é uma demonstração de quê? De carinho. Isso é um amor natural numa pessoa. Quando você é atenciosa, você começa a se tornar uma pessoa atenciosa, educada, carinhosa. Dá, às vezes, uma palavra, apenas uma palavra, era tudo que aquela pessoa precisava. É tudo que a sua família, o seu filho, o seu marido precisava. 1 em cada 4 portugueses admitem já terem sofrido de depressão. O vazio inexplicável, a perda do sentido da vida, a tristeza e o afastamento das demais pessoas são apenas alguns dos sintomas dessa doença, que afeta milhares de pessoas em Portugal e no mundo. Por isso, quarta-feira é dia de cura interior no Centro de Ajuda. Segundo um estudo da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria, 1 em cada 4 portugueses admite já ter sofrido depressão e a quase totalidade considera que a crise aumentou o número de casos desta doença. Pessoas que vivem a desafio presas a uma doença e que limita a vida e que provoca danos em outras áreas. O isolamento e o afastamento dos entes queridos, as noites mal dormidas e a ansiedade pelo que amanhã nos reserva, leva a que a depressão seja hoje considerada a doença do século XXI. Todas as quartas-feiras, o Centro de Ajuda promove, através das reuniões da cura interior, a resolução desta doença, que vai crescendo na sociedade portuguesa. Melhor do que medicamentos ou prescrições médicas para tratar a depressão, as palestras do Centro de Ajuda têm levado milhares de pessoas a serem transformadas e a verem a depressão fazer parte de um passado tenebroso. Antes de ser batizada no Espírito Santo, eu era uma pessoa depressiva, nervosa, ansiosa, discutia muito com meu marido, eram brigas constantes com ele, derivado aos vícios que ele tinha, dor de cabeça constantes, não dormia de noite, tinha que tomar remédio para dormir, senão não conseguia. As dores de cabeça continuavam cada vez mais fortes. Eu passei uma vez um mês inteiro com dor de cabeça que nunca, estava sempre deitada na cama, com a janela fechada, tomava e não resultava nada os remédios. Cheguei no cenáculo assim, depressiva, doente, com as brigas com meu marido, eram constantes. Depois comecei a lutar. Eu e o meu marido juntos. Começamos a fazer as correntes, fazer a corrente da sexta-feira para ele se libertar dos vícios e para eu ficar sem as dores de cabeça, não é? Comecei a fazer as correntes e comecei a ver a necessidade de ter o Espírito Santo na minha vida. E queria ter Deus dentro de mim, queria ter a paz, queria a fonte do Espírito Santo no meu coração. E comecei a buscar. Aí veio a campanha de Israel. E como era, o que eu mais desejava era ter o Espírito Santo, eu fiz o sacrifício, fiz o verdadeiro sacrifício. E Deus me honrou. Num domingo de manhã, estava a buscar o Espírito Santo como nunca busquei e senti a presença de Deus. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Comecei a ter paz, alegria, falava com as pessoas e as pessoas chegavam à minha beira e perguntavam: o que é que tu tens? E eu disse assim: eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho a paz. E a minha vida foi transformada depois que eu recebi o Espírito Santo. As brigas que eu tinha com meu marido deixaram de existir. Nós os dois começamos a viver muito bem, não é? Os dois juntos. Deixei de ter as dores de cabeça, que chegava de noite, ia para a cama, dormia logo, não tinha mais pesadelos nem nada, tudo transformou. Fiz jejum, orei, busquei, acordava de madrugada às 3 da manhã para orar a Deus e dizia que queria o Espírito Santo.
Foi 15 dias a lutar. E no final dos 21 dias de jejum, eu tive uma renovação com Deus. E a minha vida ainda ficou melhor do que já era. Eu hoje tenho essa fonte transbordante em mim, o Espírito Santo. Se você passa por um momento de fraqueza, se você está ou conhece alguém que vive em profunda depressão, saiba que todas as quartas-feiras, pelas 20 horas, existe uma palestra que poderá reverter este estado depressivo. Muitas pessoas já tiveram livramento da depressão, chegou agora a sua vez. A Força Jovem Europa continua na luta pela conscientização dos jovens hoje em dia. Por isso, no domingo passado, foram exemplificadas as escolhas e consequências que se tem nessa fase da vida. Veja a matéria. Até onde vai a frustração dos jovens hoje em dia? A busca pelo prazer momentâneo. O desejo de experimentar tudo antes da hora. E a pressa em fazer parte do grupo. Ainda há tempo. Junta-te a nós. EspaçoJovem.net. A terapia do amor é um tratamento pela sua vida sentimental. Aqui, todos os sábados, milhares de casais, solteiros, viúvos e divorciados se unem numa reunião específica, destinada a todo tipo de aprendizagem nessa área. A Sandra e o Nuno, por exemplo, chegaram à terapia do amor cheios de problemas na relação. Mas a partir do tratamento realizado, essa situação mudou completamente. A terapia do amor é um tratamento para o seu coração, seja você casado ou solteira. Nestas reuniões, você vai aprender todos os segredos da felicidade sentimental. Além disso, terá a oportunidade de ter um acompanhamento individual e específico para o seu tipo de problema. A Sandra e o Nuno chegaram com a vida sentimental completamente destruída na terapia do amor, mas lá aprenderam a agir. 10 anos de casamento começaram os nossos problemas. Meu marido na altura tinha um trabalho voluntário e passava os fins de semana fora. E isso começou a provocar em mim muita frustração e solidão. Então eu comecei a querer fazer uma vida para preencher essa frustração. Comecei a sair à noite com os meus amigos, chegava de madrugada à casa e então eu não queria mais estar em casa. Eu queria preencher aquele vazio que eu sentia. E isso levava-me a levar uma vida completamente da noite. Comecei a procurar outra pessoa, comecei a não querer estar em casa e foi assim que os nossos problemas começaram. Havia muita discussão, nós não morávamos dentro da mesma casa, mas não tínhamos qualquer tipo de contacto, só para discutir e pouco mais. Não havia grande diálogo entre nós, não havia praticamente nada. Estados com os amigos. Eu ficava sempre acordado durante a noite à espera que ela chegasse, fosse de manhã ou fosse de madrugada, ficava sempre acordado, mesmo que tivesse que ir trabalhar no dia seguinte. Ficava com a minha filha, a Sara, que na altura tinha 4 anos, mais ou menos. Eu passava as noites em branco. Então isso causava muita mágoa, muita dor dentro de mim, porque eu não tinha a minha companheira dentro de casa, né? Ela procurava aquilo que eu tentava lhe dar todos os dias, apesar de ter um serviço voluntário. Eu fazia os meus carinhos, eu colocava carta de amor dentro da caixa do correio, quando chegava, quando ia para o trabalho, comprava flor, comprava até inclusive algo que ela quisesse muito e que me custasse a mim, ou que eu necessitasse uma coisa para mim e eu deixava de comprar para mim para comprar para ela. Então isso foi começando a acumular dentro de nós, essa briga constante que a gente tinha. Como ela dizia, a gente dormia debaixo do mesmo teto,
mas cada um na sua ponta da cama, não havia o contacto físico, não havia diálogo. Então dentro de mim havia uma grande solidão, via que não havia solução. Portanto, chegou ao ponto que ela, houve uma altura, me pediu para sair de casa e eu assim o fiz. Eu arrumei um saco com roupa e fui embora. Eu não queria mais, achava que não havia mais solução. Eu queria viver a vida que eu levava, que achava que a vida que eu levava é que ia me ajudar a passar a frustração que eu sentia. E então chegou o dia que eu disse, olha, não te quero mais aqui, não gosto mais de ti, vai-te embora. Por incrível que pareça, esse foi o momento mais difícil nesta situação toda, porque depois dele ter saído, eu senti uma dor muito grande e pensei, o que é que foi que eu fiz? Eu não devia ter feito isto. Triste, arrependida e desiludida com a vida, Sandra decidiu ir para o centro de ajuda e, com muita determinação, convidou Nuno, que aceitou imediatamente. Aceitei porque eu não queria estar longe dela, mas quando atendi a chamada ela disse que havia a solução para o nosso casamento e sabia o local onde a gente podia então restaurar o nosso casamento. E eu aceitei de imediato logo o convite dela. Foi assim que nós chegámos, começámos a participar das reuniões da terapia e foi assim que numa reunião da terapia nós fizemos fogueira santa. Aí foi a mudança total. Depois da fogueira santa, tudo se restaurou, passou a haver diálogo, nós voltámos ao início, nós voltámos ao namoro. Éramos praticamente dois namorados que saíam, que conversavam, que iam ao cinema, todas aquelas coisas que não existiam antes, a partir desse momento passou a existir. Tudo mudou radicalmente. Apesar dela fazer o sacrifício dela, eu fiz o meu, mas acrescentei ao dela. E foi através desse sacrifício que a gente hoje estamos aqui para poder contar a nossa história. Porque sem esse sacrifício da Fogueira Santa, acho que a gente não estava aqui também juntos, não. A reunião da terapia para mim é muito importante. Eu aprendi muitas coisas, aprendi a ter diálogo com o meu marido, aprendi a ser uma boa esposa, aprendi a ouvir, aprendi quando para falar, aprendi imensas coisas. É muito importante e todos os casais deviam estar na reunião da terapia. Às vezes tem aquela ideia que a terapia é só para os solteiros. Não, a terapia é para os casados, mesmo que digam, o meu casamento está bom, pois pode estar melhor ainda frequentando as reuniões da terapia, porque estamos todos os sábados a aprender muitas coisas novas. O que a Sandra diz é engraçado porque quando fui convidado para participar na terapia do amor, eu pensava aquilo que a Sandra falou, nós já somos casados e a gente já não precisa da terapia. É um engano enorme das pessoas pensarem assim, porque nós homens, nós aprendemos muito. Porque nós temos aquele homem, eu sou homem, eu sou casado, já tenho tudo o que quero. Não, nós temos que aprendemos sempre um pouco. O namorar, o fazer um carinho à esposa, mesmo que ela não esteja à espera, porque nesses pequenos momentos, esses pequenos detalhes podem fazer grande diferença. Estamos juntos, estamos muito bem, há diálogo, há compreensão, o que nós não tínhamos hoje nós temos e estamos muito felizes juntos com a nossa família. Este é um tratamento completo, seja para solteiros, viúvos, divorciados, namorados, noivos e casados. As reuniões acontecem todos os sábados às 19 horas. Venha e comprove. Dê o primeiro passo em direção à sua felicidade sentimental. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 horas. Além dos conflitos amorosos, também existem aqueles conflitos internos graves que uma pessoa pode ter. Isso gera conflitos no trabalho, na família e em todas as demais áreas da vida da pessoa. Por isso, nós fizemos uma matéria para que você possa identificar que tipo de conflitos você tem e, a partir disso, tomar as providências necessárias para mudar essa situação. Conflitos no relacionamento. Fine, I'll help you do the dishes. Now, that's not what I want. You just said that you want me to help you do the dishes. I want you to want to do the dishes. Why would I want to do dishes? No trabalho.
have decided who I want to be our new vice president of sales. Me. What do you say? Nick, please, we're in the middle of a meeting. Sorry. That's all right. I'll just attribute this to your drinking problem. Na família. When did I ever disappoint anybody? Os conflitos no relacionamento são mais comuns do que se imagina. Oi, posso ajudar? Pode, eu quero um omelete de queijo e presunto com batata frita. Eu sinto muito, já paramos de servir o café. Estamos servindo o almoço agora. Eu quero café da manhã. Mas não estamos mais servindo. É o que você diz. Aquele é o gerente? É sim. Quero falar com ele, por favor. Claro. Rick, esse freguês quer falar com você. Pois não? Oi, eu quero um café da manhã. Nós paramos de servir o café às 11h30. Rick, você já ouviu a expressão o freguês tem sempre razão? Já. Pois é, então, aqui estou eu. O freguês. Não é a nossa política. Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. Calma aí, fiquem todos sentados. Senta aí, ô Titi. Vai aonde? Aqui. Não, fica sentadinho ali, acaba de almoçar, vai. A especialista explica. Todos nós merecemos ter qualidade de vida e todos nós merecemos estar bem. E que o stress e a crise e o nosso passado não pode ser desculpa para tal. Eu sinto muitas vezes que as pessoas tendem a hipotecar a sua felicidade porque dizem eu venho de uma família pobre, o meu pai batia na minha mãe, hoje estou desempregado, o país está como está, é impossível eu ser feliz. E sem nós estarmos a hipotecar efetivamente o nosso bem-estar, o que é um erro. O responsável pela terapia do amor em Lisboa também nos dá a sua versão. Infelizmente, o motivo dos conflitos tem sido atualmente um dos maiores motivos dos casais e pessoas frustradas por conta de relacionamentos anteriores chegarem na terapia do amor. Mas nós temos procurado, através de conselhos práticos, inteligentes, orientar. Porque ninguém quer conviver com uma pessoa conflituosa. Ela muitas das vezes tem valores, ela tem uma série de qualidades, mas quando ela é conflituosa, ela acaba por sufocar todos os seus valores. Ela acaba por afastar até mesmo a quem ela ama. E temos visto progressos. Temos visto pessoas que outrora tinham essa personalidade forte, eram temperamentais, eram desequilibradas emocionalmente e por isso estavam infelizes e frustradas. Hoje temos visto essa diferença. E você, não será uma pessoa conflituosa? O jornal Folha de Portugal dessa semana traz muitas novidades. Como encontrar a alma gêmea? Qual o verdadeiro segredo para ser feliz? Estas e outras perguntas são respondidas todos os sábados durante a reunião da Terapia do Amor. Nestas reuniões você aprenderá a valorizar-se, acreditar no verdadeiro amor e ter toda e qualquer direção para alcançar aquilo que deseja. Próximo domingo, dia 28 de julho, teremos 3 reuniões especiais, às 7h30, às 9h30 e às 15 horas. Esse dia será dedicado para que você tenha a sua resposta para aquilo que precisa. Chega de viver angustiado, sem solução para os seus problemas. Se você já está cansado dessas situações, saiba que agora chegou a sua vez. Venha e receba a sua resposta. A Suzana Maia já recebeu a sua resposta. Ela conta-nos que era uma pessoa completamente desequilibrada. Estava à beira do divórcio, doente e a pensar no suicídio. Andava realmente de rastos. Mas hoje é uma pessoa completamente diferente. Feliz, tem boa reputação e, juntamente com o marido, tornou-se uma empresária. O
Yurd News dessa semana vai ficando por aqui. Fiquem bem e até semana que vem com mais novidades.